Bom dia, hoje é 20 de dezembro de 2022 e eu sou Ana Carolina Zitlag. Hoje falamos sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal que derrubou o orçamento secreto e por que isso beneficia o próximo presidente Lula, sobre como o Bradesco planeja comprar participação em fintechs para crescer nos Estados Unidos e sobre os detalhes do carregamento de cerveja que os argentinos vão receber da Budweiser após a proibição da venda no Catar. Este podcast é oferecido por Itaú Personalité. Tem acesso a um mundo de possibilidades com o cartão Black que é como você quiser. Cashback, pontos ou zero anuidade. Peça já o seu Itaú Personalité Black e faça suas experiências renderem. O Supremo Tribunal Federal, o STF, deu ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, uma vantagem substancial nas negociações orçamentárias com o Congresso. Em duas decisões separadas em menos de 24 horas, o tribunal deu ao presidente eleito mais poder para negociar planos de gastos adicionais com os legisladores, ao mesmo tempo em que garantiu a continuidade da distribuição de dinheiro por meio do programa social Bolsa Família, uma das principais promessas da campanha de Lula. A primeira decisão veio do ministro Gilmar Mendes, que concedeu na noite de domingo uma liminar estabelecendo que o pagamento do Bolsa Família não está sujeito à regra do teto de gastos, que limita o crescimento dos gastos públicos à taxa de inflação. O ministro pediu a emissão de créditos extraordinários para financiar o programa, estimado em 80 bilhões de reais por ano. A decisão acontece no momento em que a Câmara dos Deputados avalia uma emenda constitucional que permitiria ao governo Lula aumentar o teto de gastos para abrir espaço para o Bolsa Família e outras promessas de campanha. Os investidores estão atentos às negociações, preocupados com a credibilidade dos planos fiscais do novo governo. O STF também declarou inconstitucional o mecanismo atualmente adotado pelo Congresso para alocar recursos públicos. Apelidado de orçamento secreto, pela falta de transparência, o sistema permite que o relator do orçamento e, por extensão, os chefes das duas casas do Congresso distribuam bilhões de dinheiro público para projetos patrocinados por legisladores em seus estados de origem, muitas vezes em troca de votos. Em uma votação que durou vários dias e terminou nesta segunda-feira, a maioria dos ministros considerou que o mecanismo carecia de transparência por não explicar quais parlamentares se beneficiavam com tais recursos. A decisão dele sobre o caso, apresentada por uma aliança de partidos que apoiam o presidente eleito, vai aumentar o controle de Lula sobre o orçamento e dar mais poder para negociar a aprovação do seu projeto de lei de gastos com os legisladores. O presidente da Câmara, Arthur Lira, e líderes partidários estão realizando reuniões para discutir o cenário após as decisões, que os pegaram de surpresa, segundo uma pessoa com conhecimento do assunto, que falou com a Bloomberg News e pediu para não ser identificada porque as conversas são privadas. Lira está pressionado para que as despesas mais altas sejam limitadas a apenas um ano, disse essa pessoa, acrescentando que a votação do projeto ainda é esperada para terça-feira. No entanto, o novo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse a repórteres na segunda que as negociações do projeto de lei vão continuar, já que é preferível que tais gastos sejam autorizados pelo Congresso. O projeto de lei em discussão na Câmara é mais amplo, permitindo gastos adicionais de 168 bilhões por 2 anos. O dinheiro não serve apenas para financiar programas sociais, mas também para impulsionar o investimento público. A reportagem é de Marta Beck, com colaboração de Daniel Carvalho para a Bloomberg News. O Bradesco, segundo o maior banco do Brasil em valor de mercado, planeja comprar mais participações minoritárias em empresas de tecnologia para acelerar a expansão nos Estados Unidos. Leandro Miranda, responsável pela área de Private Equity e Venture Capital do Bradesco, disse em entrevista à Bloomberg News que o banco já investiu 700 milhões de dólares em participações minoritárias em empresas de tecnologia no Brasil e nos Estados Unidos, e que está buscando mais parceiros em negócios que levariam muito tempo ou que custariam muito para o banco começar do zero. Os bancos brasileiros estão vendo uma oportunidade de expansão, ajudando clientes com investimentos e financiamentos imobiliários nos Estados Unidos. A familiaridade dessas instituições financeiras com a América Latina garante maior conforto no processo de abertura de contas ou aprovação de créditos para a comunidade latina. As empresas alvos do Bradesco também se beneficiam, segundo Miranda, porque elas queimam caixa rapidamente para crescer e o banco pagaria, abre aspas, um dinheiro decente, fecha aspas, em um ambiente no qual o capital se tornou escasso e raro. O contexto é que o Bradesco tem o próprio banco comercial com licença múltipla, sua corretora e sua empresa de assessoria de investimentos nos Estados Unidos, depois de fechar um acordo de 500 milhões de dólares em 2019 para comprar o Back Florida Bank, com sede em Coral Gables, na Flórida, agora chamado Bradesco Bank. O banco está elevando em 200 milhões de dólares o capital dessa subsidiária nos Estados Unidos, que atende pessoas físicas de alta renda, segundo o vice-presidente executivo do Bradesco, Marcelo Noronha, em novembro. Os brasileiros representam cerca de 25% dos clientes do Bradesco Bank, enquanto outros países latino-americanos respondem por 35%.
Segundo Miranda, que também é responsável pelos negócios da Flórida, os restantes são cidadãos americanos. Segundo ele também, o Bradesco Bank já é o maior financiador de imóveis residenciais para estrangeiros na Flórida, e o plano é aumentar a carteira de empréstimos do banco e ampliar serviços de gestão de fortunas. A reportagem é de Cristiana Lucchesi para a Bloomberg News. A Budweiser anunciou nesta segunda mais detalhes sobre as celebrações com as cervejas que não foram vendidas no Catar. Os eventos vão acontecer em várias cidades da Argentina, o país vencedor da Copa. Patrocinadora do evento, a Budweiser foi surpreendida pela medida anunciada de última hora pelo Catar em novembro, de que proibiria a venda de cervejas nos estádios da competição. Com isso, a companhia prometeu que enviaria as milhares de latas que deixaram de ser vendidas para o país vencedor da Copa. A empresa, no entanto, não informou se as cervejas vão ser vendidas ou distribuídas gratuitamente aos fãs durante as celebrações.